para a gente poder começar, né, gente? Sim. A gente já aqueceu, né? Obrigada, Jorge, pelas percepções, contribuições. É isso mesmo, né? E só reforçando o John Mackay, que é um dos cofundadores, quando ele avalia os stakeholders, ele coloca os clientes no nível um pouquinho acima mesmo. Então, sua percepção está correta, né? Quer dizer, você tem os stakeholders todos girando ao redor dos valores e princípios centrais da Whole Foods ou da organização, mas, no caso da Whole Foods, os clientes estão acima, um pouquinho acima, né? A empresa existe para atender bem os clientes, mas todo mundo ali, fornecedores, no livro ele reforça muito, né? Essa parceria com fornecedores, que hoje vai ser foi tema nosso do encontro passado, está todo mundo gerando valor para aquele ecossistema. Então, isso é muito bacana. Hoje a gente vai recapitular um pouquinho da semana do encontro passado, se você já quiser passar, Renata. Então, aqui acho só como que a gente funciona, né? Acho que a gente encontra uma vez por mês, vão ser 9 encontros, né? E aí a gente sugere que as pessoas ficam com a câmera aberta, quem puder, para a gente poder estar presente de fato. E não é obrigatória a leitura do livro, mas com certeza quem estiver lendo vai aproveitar bem mais, né? E aqui é um espaço informal, né? Mas extremamente afetivo, como é a característica aqui nossa mineira, né? Então, o ambiente é colaborativo, informal, de aprendizagem conjunta. Aqui, então, hoje somos nós três, eu e Renata sempre estamos aqui, e hoje a gente agradece muito a Sara, que é embaixadora do movimento aqui, participa com a gente em um dos nossos grupos de trabalho, e a gente sempre pede a participação de voluntários, e esperamos que nos próximos a gente tenha esses voluntários, né, que vocês se voluntariem, porque é bem legal, que é uma chance de aprofundar nos pilares, nos temas do capitalismo consciente. Então, obrigada, Sara. Sara vai falar daqui a pouco. A gente já passou aqui por vários capítulos, esse é o nosso leiturômetro. Hoje a gente entra em comunidades prósperas e acolhedoras e um ambiente saudável e brilhante, vibrante e brilhante também, né? Ainda dentro do pilar a integração de stakeholders. Isso. Então, recapitulando o encontro que a gente teve em outubro, foi o capítulo 7, que foi sobre os investidores, e o capítulo 8 sobre os fornecedores. Então, se a gente olhar o capítulo 7, né, olhar aí para o lado esquerdo da tela, os investidores, eles são parte de um todo, eles são um dos stakeholders, assim como fornecedores, clientes, colaboradores, comunidade, meio ambiente. E quando a organização consegue colocar todos ao redor, que é o que eu falei no início, né, ao redor do propósito, dos valores centrais da empresa, isso cria mais valor, é a mais-valia que é gerada por essa orientação para os stakeholders. Então, quando os investidores se veem como os únicos que importam, é como se todo o sistema trabalhasse para eles. E não é, eles são parte de um todo, né? Então, a ótica tem que sair, decidir como se fossem os únicos que importassem, para sendo parte de um ecossistema, de um todo maior. Quando eles são tratados, são considerados como os únicos que importam, aí tem uma ótica de retirada, todo mundo trabalha para os investidores. Mas, na verdade, os investidores têm que ter uma ótica de doação, né? Eles têm que contribuir para esse ecossistema da organização. E na ótica de escassez, que é uma ótica assim, tradicional e agora está ficando até antiquada, né? Não existe a parceria, é uma ótica dos trade-offs para os investidores terem que ganhar, os outros stakeholders têm que ceder a parte deles,
E não é isso, tem que migrar para uma ótica de abundância, onde todo mundo, ao contribuir mais, você gera mais valor. O montante expande, não é um montante fixo, é um montante que expande. Expande como? Expande porque os relacionamentos, eles geram mais inovação, mais empreendedorismo, você consegue criar um círculo virtuoso. E outra ótica também que tem que mudar é da especulação para o investimento. Quando o financiamento é de curto prazo, e muitos investidores, entre aspas, né, eles estão colocando dinheiro para pegar o retorno, maior retorno no prazo mais curto possível, isso é especulação. Investimento, por definição, é de longo prazo. Então, essa é a ótica, é uma migração que a gente tem que fazer dos investidores para os investidores que se enxerguem como um dos stakeholders também. Né? Agora, isso leva tempo e o capital costuma a ser impaciente, esse que é o problema. Mas a gente está vendo uma mudança aí no horizonte. No capítulo 8, que foi a respeito dos fornecedores, os fornecedores eles devem ser vistos como parceiros, não como adversários. Quem nunca presenciou uma disputa entre empresa e fornecedor, né? Como se um quisesse apertar, espremer o máximo do outro. E quando isso acontece, isso é o trade-off. Para um ganhar, o outro tem que perder. Agora, você tem os fornecedores, eles têm o potencial de gerar vantagem competitiva para a empresa. Então, quando esses laços de parceria, os relacionamentos, eles se fortalecem, alguns fornecedores vão se tornar verdadeiros parceiros, até mais do que outros, né? Você pode ter alguma diferenciação no nível dos fornecedores. Alguns se tornam parceiros e, ao se tornarem parceiros, os relacionamentos se fortalecem e é aí que surgem as inúmeras oportunidades de criação de valor conjunto. Quando você cria valor conjunto, você tem relacionamentos fortes com os fornecedores, você tem oportunidade de redução de custo, oportunidade de inovação, oportunidade de responder rápido às flutuações do mercado. Se tem um balanço, um desequilíbrio no mercado, sua cadeia lá conversa muito mais facilmente. Então, isso são oportunidades, essas são oportunidades de criação de valor conjunto. Na prática, também, as empresas devem buscar dar aos fornecedores serem pontuais no pagamento, porque isso vai refletir na forma como toda a cadeia de fornecimento lida com o seu próprio fluxo de caixa. É um tratamento justo, uma ajuda para sobreviver e prosperar, porque se o fornecedor cresce, você cresce também. É um compartilhamento de riqueza, algumas empresas já têm programas de benefício, né, para os fornecedores, e crescer juntos na dificuldade. É na crise que as relações são testadas, como a gente viu aí na pandemia. Então, isso aqui é só só para recapitular, né? Uma recapitulação. Então, agora eu passo para a Renata, que vai entrar no capítulo 9. Só perguntar, acho que a Ivone estava com a mão levantada. Se tem alguma pergunta? Eu confesso que eu achei que hoje era o início do livro. E hoje era o quê? Era o início. Ah, tá. Não, a gente está no capítulo 9, mas dá para acompanhar, tá, Ivone? A gente vai ter aí um períodozinho também de recesso, e quando a gente voltar, né, quando no final do ano, quando a gente voltar, a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente viu, ok? E acho que se ficar alguma dúvida mais, assim, mais pontual, depois que a gente acabar de apresentar os capítulos, fique à vontade para você, o que não tiver feito sentido para você, o que você não tiver entendido, para você nos perguntar, tá bom? Eu acho, okay. Renata, só para colocar todo mundo na mesma página, né, dos 4 pilares. Então, hoje a gente está conversando sobre orientação para stakeholders, que acho que é um pilar bem robusto do movimento do capitalismo consciente.
A gente tem o propósito maior, a gente tem a cultura consciente e a gente tem a liderança consciente. Então, são esses 4 pilares. E aí a gente vai conversando sobre os capítulos, mas a gente sempre vai falando sobre um e outro, porque até os 4 pilares são interdependentes, né? Então... ele vai aparecer aqui né? Eles vão aparecer aqui na nossa apresentação, por isso que eu fiquei mais tranquila aí para respondê-la. Mas, enfim, gente, hoje, então, os capítulos, né? O capítulo 9 é sobre comunidades prósperas e acolhedoras. E aí a gente vai falar sobre o papel da sociedade, né? Qual o papel da sociedade? Não, o papel das empresas perante a sociedade, né? A responsabilidade social das empresas. Então, aqui, ó, é o que a Denise acabou de falar, ó, para quem está chegando aqui hoje pelo primeiro dia, esses 4 são os pilares, né, que alicerçam o negócio consciente, né? Então, para que um negócio seja consciente, ele precisa ter um propósito maior, estar relacionado com um propósito elevado, ter uma liderança consciente que vai aí servir, né, de modelo e vai fomentar uma cultura consciente que permitirá também uma integração de todos os stakeholders. Especificamente, a gente está falando sobre essa parte de integração e orientação para stakeholders. Já falamos sobre clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, e hoje vamos falar sobre comunidade e meio ambiente, né? Então, pensando nisso, né, em como que a comunidade ou a sociedade se relaciona aí, né, com o capitalismo consciente, numa relação de mão dupla, né, a gente precisa lembrar que todos esses stakeholders, eles comungam, né, de propósitos e valores centrais que, ao se colocar, né, numa mesma direção, cada um vai contribuir para uma geração de valor para todos, né? Então, a gente estava falando mais cedo aí da questão do John McCain, né, da apresentação dele no fórum, mas a gente também teve a apresentação do Bob Chapman, que foi uma das minhas preferidas. Gostei de várias, mas gostei bastante da apresentação do Bob Chapman, que escreveu o livro Todos São Importantes, né? Que vai mostrar justamente isso, né? Como que todos contribuem para a geração de valor numa relação de mão dupla, né? Agora, especificamente esse capítulo, gente, ele vai tratar sobre responsabilidade social corporativa. E a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que os autores diferenciam responsabilidade social de filantropia. Quando a gente pensa em responsabilidade social, a gente geralmente pensa em exemplos, né, de filantropia. É muito comum vir à nossa mente, né? E aí, alguns autores, alguns pensadores vão considerar que a filantropia é algo prejudicial para os investidores, porque está tirando uma parte do lucro do negócio para investir aí na sociedade, né? Outros pensadores, autores, vão considerar que não, que, na verdade, você está contribuindo, você está ajudando a sociedade a prosperar, e isso vai trazer valor, isso vai voltar para a empresa de alguma forma, né? Então, a gente queria saber a opinião de vocês, né? Porque, na verdade, olha, a filantropia, ela é uma parte da responsabilidade social. Só que responsabilidade social é algo maior do que filantropia. Então, não tem nada de errado com os negócios, com as empresas ajudarem, né, projetos, por exemplo, ONGs, né, organizações
entidades sem fins lucrativos em geral, a gente ajudar com doações, né? A gente teve no caso aqui da pandemia, estamos tendo até agora uma mobilização grande de empresas que se uniram para poder literalmente doar recursos, porque é uma situação de crise, né? Para parcelas aí menos favorecidas, né? População em situação de vulnerabilidade. Mas a responsabilidade social vai além disso, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse capítulo. E ela também está inserida dentro dos negócios, que por sua vez está inserido dentro da sociedade e que por sua vez está inserida num planeta. Então, na ótica do capitalismo consciente, só faz sentido pensar em tudo integrado. Então, uma das formas, né, que os autores diferenciam o capitalismo consciente em si da responsabilidade social, porque tem gente que acha que é sinônimo, né? Se a gente for olhar, não é sinônimo, porque a responsabilidade social vai cuidar, ou a filantropia, menor ainda, né? Vai cuidar de um pedacinho de algo que é muito maior, que é entender que os negócios são parte de uma sociedade, de um planeta, e, portanto, tem aí uma responsabilidade para com eles, né? E essa relação é uma relação de mão dupla e que precisa ser, então, uma relação ganha-ganha, né? Se eu tenho uma relação em que só um lado está ganhando, então, se a minha empresa está prejudicando o planeta, se a minha empresa prejudica a sociedade, eu não posso considerar isso um negócio consciente. Então, tendo em vista essa noção de que os negócios fazem parte da sociedade e do planeta, é que a gente traz aqui o conceito da responsabilidade social, sendo que dentro da responsabilidade social, uma parte a gente considera como sendo a filantropia. E aí eu volto na questão que eu comecei, né? O que vocês acham, né? Que filantropia prejudica os investidores, né? Porque está tirando o dinheiro, né, do negócio, ou não? Então, hoje a gente está trazendo uma enquete para vocês participarem. A gente quer saber a opinião de vocês. Eu vou colocar aqui na tela, vai aparecer aí para vocês poderem dizer se vocês concordam ou não se a filantropia prejudica os investidores. É só responder a questão 1. Então, filantropia nos negócios prejudica os investidores, sim ou não? É a primeira pergunta. Pode deixar a segunda sem responder. Se você já respondeu, tudo bem, gente, porque ainda vou passar. Ele não está deixando enviar, não. Não sei se é porque só respondeu uma. Não tá, você não está conseguindo? Eu já lancei. Não estou conseguindo enviar. Eu também não, Renata. Se a gente responde só só uma, consegue ele enviar. não vai submeter, não. Só se responder as duas que ele vai liberar. Ah, tá. Então vamos fazer diferente, gente. Não sabia disso. Para a próxima, já estou sabendo. Vamos fazer diferente. Vou passar as duas juntas. Eu vou parar aqui eu vou parar a enquete e vou passar. Vocês não vão responder agora. Vou passar qual é a opinião do Milton Friedman e aí vocês respondem as duas perguntas juntas. Pode ser assim? Ok. Combinado. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente é isso. O que você acha? Você acha que filantropia é algo que prejudica os investidores? Ou seja, eu estou investindo na empresa e a empresa pega uma parte desse lucro e doa, né? Então, o que ia vir para mim não vem, né? O que ia vir como lucro para a empresa não vem, quer dizer, vem o lucro, mas isso é doado para outra instituição, para outra causa, e não para mim, investidor. Será que isso prejudica?
sim ou não? Vai pensando aí. E aí a resposta para essa questão dos autores, gente, olha que interessante, está nessa citação, tá? Há uma e apenas uma responsabilidade social das empresas: usar seus recursos e suas energias em atividades destinadas a aumentar seus lucros, contanto que obedeçam às regras do jogo e participem de uma concorrência aberta e livre, sem danos ou fraudes. Na verdade, não são os autores, né? Quem falou isso foi o Milton Friedman, num ensaio muito famoso chamado The Social Responsibility of Business, em que ele vai dizer que a responsabilidade social das empresas é gerar lucro, faz parte, isso é ser uma empresa socialmente responsável, gerar lucros. Então, a segunda pergunta que vocês vão responder é se você concorda com isso ou não, né? Que se você acha que as empresas têm uma responsabilidade, que a responsabilidade social das empresas é gerar lucro ou não. E aí, depois, a gente vai ver qual que é a visão do capitalismo consciente. Então, eu vou relançar as perguntas, a enquete, para vocês poderem responder. Deixa eu ver se tem jeito de relançar. Tem. Agora sim, gente. A primeira você vai responder se você se prejudica sim ou não, e na segunda, se você concorda com isso, que a responsabilidade social das empresas é ou não gerar lucro. Bom, todo mundo já respondeu. Não todo mundo ainda não. Vamos lá. Faltam 2 pessoas, não sei se as pessoas não estão conseguindo. Tem alguém que não está conseguindo responder? Não, né? Agora foi. Então, tá bom. Então, vocês conseguem ver o resultado? Não. Tá, então, acho que agora vocês vão conseguir ver, ó. Todo mundo tá vendo? Sim, estamos vendo. Então, na primeira pergunta, Agora a gente consegue ver. Na primeira pergunta, filantropia nos negócios prejudica os investidores? A gente teve 4 respostas de que sim, que prejudica, e 7 respostas que não, né? Então, 36% das pessoas aqui do nosso grupo acha que prejudica e 64% acha que não prejudica. Já na segunda pergunta, você concorda que o lucro, né, que a responsabilidade social das empresas é gerar lucro? 18% concorda, 45% concorda em parte e 36% discorda. Então, isso aqui não é pegadinha e nem questão de professor no vestibular, né? Questão de prova. É sim para a gente poder pensar e discutir ao final aqui da apresentação por que a gente concorda ou não. E entender qual que é a visão do capitalismo consciente. Né? Já fizemos. O que o Raj Sisodia e o John Mackay afirmam. Né? E a resposta está aqui. A alegação de que a filantropia toma dinheiro dos investidores parte do princípio de que há inerentes conflitos e trade-offs entre eles e outros stakeholders, incluindo a comunidade. Mas não é o caso. No entanto, quando a filantropia empresarial realmente não cria nenhum valor para os investidores, é pleno direito deles se opor ao uso irresponsável dos recursos corporativos. A gestão tem de ser responsabilizada por seus resultados e pela utilização responsável do capital do negócio. Então, vou até parar de compartilhar para a gente poder entender isso. Então, as respostas dos autores, né, na visão do Sisodia e do John Mackay, a filantropia não é prejudicial. Mas ela não é
também algo que deve ser feita sem critérios. Então, qual é o critério? O critério é este projeto, esta instituição, né, essa minha decisão de doar o dinheiro, de investir, né, de ajudar a organização XPTO, a missão XPTO, isso está gerando valor para todos os envolvidos? Então, vai ter alguma forma de retorno desse dinheiro, né, para a sociedade e também para a empresa? De que forma que esse valor, de que forma que eu ajudar um determinado projeto traz valor para a empresa? Ou eu estou simplesmente jogando meu dinheiro, né, distribuindo dinheiro sem critérios? Então, é disso que eles estão dizendo, né? Quando o dinheiro que eu estou investindo está ajudando a sociedade, gerando valor para todos, eu estou numa perspectiva consciente. Mas quando eu só estou doando porque é importante para o meu marketing eu fazer isso, ou quando eu estou doando porque eu estou lavando dinheiro, né? Assim, é uma realidade, gente. Infelizmente, a gente sabe que existe isso, né? Quando eu estou doando para encobrir, né, outros erros ou para compensar outras coisas que eu faço. Então, por exemplo, a minha empresa agride o meio ambiente, ela não respeita, ela não paga os impostos adequadamente, ela trata mal seus colaboradores, etc. Mas para ficar bem perante a sociedade, ela vai lá e faz uma filantropia. Isso não é responsabilidade social e isso não é mentalidade de uma empresa consciente. Agora, quando eu invisto parte desse dinheiro num projeto que vai contribuir genuinamente para o bem-estar e para o desenvolvimento da comunidade, isso retorna para a empresa. Porque se as pessoas da comunidade elas estão melhores de saúde, se elas têm melhores condições de vida, etc., essas pessoas elas são os clientes dessa empresa, elas são os fornecedores dessa empresa, elas têm uma relação com essa empresa, então todos saem ganhando. Então, filantropia não faz mal, mas ela precisa ser escolhida, pensada de uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva mais integral. Ok? Essa é a resposta dos autores. E aí, seguindo aqui, a proposta, então, é que as empresas funcionem, que as empresas sejam cidadãs, né? Fazendo um exercício da cidadania, criando um relacionamento saudável entre empresas e comunidades. É isso que é cuidar da questão comunidade lá dos stakeholders. É estabelecer relações em que todos ganham. A empresa gera valor para a comunidade, que retorna para ela em forma de apoio de cliente, em forma de engajamento de colaboradores, em forma de melhores relacionamentos com fornecedores, etc. Né? Então, uma forma, por exemplo, é você, na sua empresa, estimular os seus colaboradores a terem uma atividade voluntária, a prestar um serviço voluntário. Mas veja bem, se você estimula esse serviço voluntário, mas ele precisa ser feito fora do horário de trabalho, você não está sendo consciente, porque você está gerando uma carga a mais para o seu colaborador, né? Então, o serviço voluntário deve ser realizado em um dia de trabalho, no horário de trabalho, né? Então, é a parte de doação da empresa. Olha, os meus colaboradores vão ajudar, né, numa causa, num projeto voluntário, e um dia deles, então eu estou doando. Né? A empresa está doando e o colaborador também, né? Ele está doando pelo serviço e a empresa doando esse espaço, esse tempo, porque isso significa dinheiro,
da empresa, que está sendo investido em outro projeto, né? E os projetos, eles precisam ser baseados em preocupações comunitárias genuínas, e não impostos goela abaixo dos funcionários, né? Então, os autores sugerem que os próprios colaboradores deem sugestões e escolham quais projetos voluntários que eles querem abraçar, né? Claro que não vai ser possível fazer de todos, mas pode ser feito, né, um levantamento, uma votação, e a partir daí ver qual que melhor se relaciona ali com a empresa. A empresa pode trazer também, fazer uma seleção prévia e trazer opções, e os colaboradores escolhem. Então, precisa ser realmente uma preocupação genuína da comunidade, ok? E a empresa pode e deve ter ações de cidadania, tanto local, ou seja, no entorno da empresa, né? No bairro que a empresa está inserida, na cidade que a empresa está inserida. Vamos supor que a gente esteja falando de uma empresa que existem várias fábricas, várias unidades, né? Então, cada unidade pode ter uma demanda diferente, né? E cada comunidade ali em torno pode precisar de coisas diferentes, e a empresa pode agir localmente, mas também pode e deve pensar globalmente. Então, quando a gente pensa em termos de meio ambiente, que vai ser o próximo capítulo aqui, a gente pensa com esse olhar mais amplo, né? Eu não vou cuidar do meio ambiente só aqui da minha unidade. Eu vou pensar de uma forma mais ampla, tá? Então, a proposta de cuidar da comunidade, né, ou da sociedade, do capitalismo consciente é essa. E aí a gente entra numa distinção de conceitos importantes, que eu acho que é uma grande confusão que as pessoas fazem, né, de que capitalismo consciente é sinônimo de entidade sem fins lucrativos, e não é isso, né? O tempo inteiro a gente está dizendo que é lucro e propósito, e não somente lucro e também não somente propósito, né? Mas é claro que elas guardam entre si algumas semelhanças. Então, as empresas conscientes e as entidades sem fins lucrativos, elas são guiadas por um propósito elevado, né? Elas têm um forte senso de propósito. Os seus líderes, eles são conscientes, né? Elas baseiam suas atividades em trocas que são voluntárias, né? Não são coercitivas, elas servem a todos os stakeholders. Então, essa mentalidade, ela é comum a ambas. Mas as entidades sem fins lucrativos, né, que a gente aqui chama até hoje de ONG, né, nem é mais essa a denominação que a gente usa, né, tecnicamente falando, mas leigamente falando a gente chama de ONG, né? Elas estão buscando doadores, né? Pessoas que vão doar seu tempo, seu dinheiro, em troca de um ganho psicológico, né? De se sentir bem porque está cumprindo uma missão, porque se sente uma pessoa melhor ao ajudar o próximo, né? Sente os benefícios emocionais e psicológicos dessa doação. Já as empresas conscientes, elas não estão buscando doadores, elas estão buscando investidores. E esses investidores, eles querem sim um retorno financeiro sobre o capital que eles investiram. Então, de novo, não é ou lucro ou propósito, é lucro e propósito. Enquanto nas organizações sem fins lucrativos, o próprio nome já fala, não há a busca por esse lucro, ok? Então, o que é interessante é estabelecer uma parceria entre essas duas formas, né? Entre essas duas entidades, as empresas conscientes e as entidades sem fins lucrativos. Isso é algo natural e vai proporcionar uma relação ganha-ganha. Então, é assim que a gente, então, pensa no pilar, né? No elemento comunidade como participante, como sendo
como fazendo parte, participante, do pilar orientação e integração de stakeholders. Então, aqui tem um exemplo disso, né? Pensamos, aqui é uma fala do diretor executivo de um grupo indiano, eu não vou saber falar esse nome, né? Gopalakrishnan, deve ser isso mesmo, Gopalakrishnan, que diz: pensamos e agimos primeiro como cidadãos e não como uma corporação. O nosso credo corporativo diz que, em uma livre iniciativa, a comunidade não é apenas uma das partes interessadas no negócio. Ela é, de fato, o verdadeiro propósito de sua existência. Então, aqui, a gente entende que a sociedade, as empresas existem para servir aos cidadãos, né? Os negócios existem para servir a sociedade. Lembra? O negócio está inserido na sociedade, que, por sua vez, está inserido no planeta. Então, a gente precisa entender que o que eu faço no meu negócio tem um impacto na sociedade e um impacto no planeta. E assim, a gente chega, então, na parte do ambiente. E eu vou passar a palavra, então, para a Sara. Sara, deixa eu só te colocar aqui, marcar você no PIN, para você poder aparecer. Pronto. Então, pessoal, o capítulo 10, o título é Um Ambiente Saudável e Vibrante. E ele fala justamente a respeito da preocupação com o meio ambiente, né? O quanto que o meio ambiente, na realidade, ele é uma das partes interessadas do negócio, né? Um dos stakeholders, né? Para falar bonito. Então, antes da gente entrar justamente nessa parte que fala do meio ambiente como sendo uma das partes interessadas no negócio, eu queria fazer esse breve histórico que o autor trouxe números um tanto quanto impactantes, assim, logo no início do capítulo. Coloquei aqui esse resuminho. Ele diz que no ano de 1800, o mundo tinha quase um bilhão de habitantes. E o PIB, Produto Interno Bruto per capita, uma média anual, era calculado em $650 por ano. Isso significa que o montante total de consumo e produção da sociedade, dividindo, né, pela média aí de pessoas do mundo, era de $650 anuais. Atualmente, ele não fala a data precisa, ele fala atualmente nós temos pouco mais de 7 bilhões, na verdade, quase 8, né, hoje. E o PIB per capita é cerca de $8 mil anuais. Ou seja, a gente teve um aumento considerável. Mas se a gente pegar daqui 50 anos, a gente vai ter um aumento exponencial de $8 mil para mais de $30 mil por pessoa de PIB anual. E em 100 anos, isso passa para mais de $200 mil. Ou seja, é um aumento de 27 vezes, e isso é absolutamente insustentável para o planeta, né? E isso me remeteu ao conceito da economia donut, né? Em que ele nem cita ela no capítulo, não, mas ela traz exatamente esse conceito, né? De que é uma nova forma de se pensar o desenvolvimento. E outro conceito que a gente também pode lembrar aqui que se encaixa perfeitamente aqui, é a reflexão sobre o PIB. Por que os países medem o desenvolvimento deles com Produto Interno Bruto, né? E aí eu li um texto de um professor que é professor de filosofia e de direito, e ele fala sobre a idolatria da produtividade na nossa geração. E que atualmente existem reflexões para se medir o desenvolvimento de um país com felicidade interna bruta, né? E a gente já tem o IDH, né, que é um índice de desenvolvimento humano, que é outro índice também
que mede o desenvolvimento dos países, mas esse novo eu não conhecia, de felicidade interna bruta. Mas, Ele nem é novo, Sara. É? Ele foi criado em 1973, mas Olha ele só, chegou exatamente. pelo rei do Butão. Mas ele chegou ao conhecimento, né, ocidental, há alguns poucos anos, vamos dizer assim. Mas é muito interessante, a gente pode depois um dia falar sobre ele aqui. Legal. Mas então, a gente chega nessa conclusão, né? Que o planeta não vai suportar. Eu até coloquei essa situação, essa citação. Só se a gente mudar o nosso estilo de vida para a gente conseguir se perpetuar, para que a espécie humana consiga se perpetuar. Porque se a gente continuar, mantiver o nosso atual estilo de vida, a gente não vai conseguir perpetuar. Agora, um ponto de vista que me chama muita atenção na escrita desses autores do livro é o otimismo. Sabe, eles não têm uma perspectiva assim catastrófica, por mais impactante que sejam os dados, né, os fatos que a gente está aí vendo, os números, ele fala, se a gente não mudar, o planeta não vai suportar. Contudo, nós estamos sempre prontos a mudar o modo de fazer as coisas. Então, ele enfatiza o lado criativo do ser humano, né? O lado bom. E a capacidade que a raça humana ela demonstra, né, ao longo de todos esses anos, aí, milhares de anos, de se perpetuar com a criatividade. Pode passar, Renata, por favor. E aí, falando aí sobre o otimismo, né, que é uma linha dele no capítulo todo, quando ele fala que o capitalismo, que o meio ambiente, ele é um dos stakeholders do negócio, ele fala, o capitalismo, o meio ambiente é um stakeholder silencioso. Os demais stakeholders têm quem fale por eles, os colaboradores, os fornecedores, os próprios acionistas, eles têm um porta-voz. E o meio ambiente, né? Será? Quem fala por eles? E existe essa crítica forte dos autores sobre a maneira como os ambientalistas, né, os ativistas ambientais, eles martirizam a indústria e as empresas como se fossem as culpadas, como se elas estivessem destruindo o meio ambiente intencionalmente e premeditadamente. E ao invés dele falar dessa forma, né, se juntar a esses ativistas, não. Ele fala, ninguém vai fazer o mal assim intencionalmente. E que muitas vezes os porta-vozes desse stakeholder silencioso podem estar sendo, talvez, equivocados na maneira de expressar exatamente as necessidades desse stakeholder, que é o meio ambiente. Então, ele diz que, ao pautar o discurso no medo, os ambientalistas, eles não são eficazes, né? Porque o medo, ele é um mobilizador eficaz, porque as pessoas, elas se compadecem, né? Elas se engajam muito quando eles usam esse gatilho do medo. Mas quanto mais medo, menos ativo a gente é. Então, ele fala que o medo paralisa a criatividade. E lá atrás eu citei que a criatividade, ela emerge como sendo justamente a única solução para esse grande desafio que a gente tem diante de nós, que é esse crescimento exponencial da produção, do consumo, né? Então, se o medo ele paralisa a criatividade, e a criatividade ela é a única solução para esse desafio, então ela dificulta a solução de problemas. E aí, mais uma vez, o otimismo dele me chama muita atenção, porque ele fala, há esperança, nós estamos progredindo. E aí ele traz dados numéricos de progresso, né? Ele fala 3 pontos que a gente precisa melhorar. Elevação da consciência, que é justamente através de dados, né, de informação. Informação não muda comportamento, mas ela traz consciência, e a conscientização pode nos levar a mudar o comportamento.
Incentivar a inovação, premiar conduta virtuosa, dar incentivos mesmo, e aí entra o papel do Estado, né? Ele não entra na discussão de liberalismo ou não, mas ele fala claramente, né, que o governo ele tem um papel importante em valorizar a conduta de empresas que, de fato, comprem essa ideia, né, incentivem a inovação e tenham esse nível mais elevado de consciência. E isso pode ser feito pelo governo através de regulamentação, né, de leis mesmo, de normas que vão, de uma forma inteligente e eficaz, incentivar o comportamento das empresas, dos negócios. E aí, no próximo slide, eu coloquei algumas citações. Ó. Essa citação aqui é um resumo do capítulo. As empresas devem assumir total responsabilidade. Ele não culpa as empresas, né, apontando o dedo, mas ele prega pela autorresponsabilidade, né, das empresas assumirem por seus impactos ambientais e conceber formas inovadoras para reduzi-los. Quando nós tratamos o meio ambiente como um dos principais stakeholders, passamos a buscar para ele soluções win, que a Denise muito bem explicou num dos últimos nossos encontros, que são soluções ganha-ganha, né? E uma companhia consciente que minimiza seu impacto ambiental, ao mesmo tempo melhora o seu relacionamento com os clientes, levanta a moral dos membros da equipe, reduz o custo operacional dos negócios, ou seja, todas essas são medidas que deixam os investidores felizes. Logo, geram lucro, né? E aí eu só queria mencionar, antes de citar essas outras, que eu nem coloquei no resumo, não, que ele cita várias empresas que têm adotado políticas de preservação ambiental e têm tido muito resultado com elas. O próprio Whole Foods, que é, né, o fundador é um dos autores, que é o John Mackey, não sei como é que fala, e ele cita muitas iniciativas do Whole Foods. Uma que mais me chamou a atenção foi relacionada à pecuária. Me deu até vontade de virar vegana depois que eu li os dados, porque é chocante. Ele fala: 30% das terras do planeta inteiro são usadas pela pecuária para criação de gado. 33% dos grãos colhidos no mundo inteiro alimentam o gado. 70% da soja colhida alimenta o gado. 70% da área desmatada da floresta amazônica é de pastos. 33% da poluição das águas nos Estados Unidos é atribuída à pecuária e 18% dos gases do efeito estufa provém do gado de corte. Então, são dados chocantes, assim, e o Whole Foods ele tem adotado iniciativas para mitigar esses impactos da pecuária, tipo criação de animais de corte sustentável, eles investem no bem-estar animal também, que é outra iniciativa, e outra empresa, né, ele cita várias, que também me chamam muita atenção, nos casos, né, de sucesso que ele cita, é o Walmart. Inicialmente, as iniciativas do Walmart para preservação ambiental, elas foram estigmatizadas, como se elas fossem uma forma dele estar compensando, né, todo o mal que ele já havia feito pelo meio ambiente, como sendo, né, uma rede de supermercados enorme nos Estados Unidos. Mas eles têm algumas iniciativas aqui que eu vou mencionar. Para redução de embalagem. Eles têm um compromisso de reduzir ou zerar o envio de resíduo para aterro sanitário. E você imagina, né, as embalagens, a quantidade de lixo, né, que geram. Mas eles têm poupado centenas de milhões de dólares nos custos da produção, porque a embalagem custa caro. E ao mesmo o número que eles pouparam aqui, ó, que eles anotaram, é de 3,4 bilhões de dólares. Eu não sei a data, assim, se é anual, provavelmente é anual. Só nessa iniciativa de redução de embalagem. Zerar o envio de resíduo para aterro sanitário, eles já conseguiram reduzir 81% num projeto piloto. E, além disso, eles têm também incentivo para redução de emissão
de carbono. Desde 2005, as emissões de carbono diminuíram mais de 10%. Então, assim, são empresas grandes que têm lucro, né? E são gigantes e têm incentivo, têm investido na preservação do meio ambiente. Então, aqui, algumas citações que demonstram o avanço nos últimos anos, que trazem esse viés do otimismo mesmo dos autores, que o ar nos Estados Unidos é muito mais limpo hoje do que no século passado, e hoje nós temos 40% mais madeira em florestas do que havia há 50 anos atrás. Então, assim, contra fatos não há argumentos, né? Eu acho que isso realmente é uma forma da gente se encorajar e de ter otimismo mesmo diante de uma situação que é preocupante. E, por fim, essa última citação aqui, para mim, fecha com chave de ouro assim, o capítulo. Ele fala: quem opera a partir do medo e da culpa, pouco faz. O cuidado e o amor são estratégias muito melhores para resolver as questões ambientais. É isso, pessoal. Se alguém quiser complementar. Vou parar de compartilhar, porque a gente está aqui, temos pouquíssimos minutos, mas a gente tem pessoas com mão levantada. Eu acho que esse momento de troca ele é muito relevante. Então, ela já saiu. Cadê? A Isabela estava com a mão levantada e também a Rubiane. Isabela Eu estava, saiu. Então, Rubiane, eu vou te passar a palavra para você perguntar ou comentar, enfim. Não, eu ia comentar também em cima da última citação aí que a Sara falou, porque eu acho que é uma questão também de desmistificar algumas coisas, né? Porque eu acho que a gente as empresas, por exemplo, né, pensam que uma ação dessa pode trazer algum prejuízo financeiro, e o que a gente vê acontecer, às vezes, na prática, é justamente o contrário, né? O efeito é o contrário. Então, dar realmente a oportunidade das coisas acontecerem, de fazer o que é certo e esperar o resultado vir, né? A partir da desmistificação dessas crenças que a gente tinha, que tem que correr atrás só do dinheiro. Não. Se você fizer com propósito, eu acho que também os resultados financeiros vêm, né? É o que tem sido provado. Eu acho que é importante, Rubiane, falar que os resultados, às vezes, tem uma ilusão que o resultado vem no curtíssimo prazo, e às vezes vem mesmo, só que ele vem no curto prazo às custas de um longo prazo próspero e sustentável. Então, você extrai aquele resultado no curto prazo, depois os resultados caem. Porque muito bom, isso mesmo. Então, o capital ele tem que ser paciente, porque essas coisas demoram, mas isso gera uma prosperidade e é muito mais sustentável em termos financeiros mesmo, né? Então, acho que é isso. Bruno levantou a mão. Rapidinho. Só que eu achei interessante que a gente começou lá falando com o Jorge, trazendo a questão do Mackay lá sobre os clientes, e depois a Renata trouxe a questão da sociedade, e o cliente está na sociedade, né? Então, a sociedade é a grande parte dos clientes, em todos os viés. Então, realmente, a visão do Mackay, que o Jorge interpretou muito bem, trouxe isso que eu achei bem interessante, fechou totalmente com a Renata levando a questão da sociedade lá para onde os clientes estão. E essa sociedade, por sua vez, está inserida no planeta, né? Então, o meio ambiente faz parte também. E eu fico com a frase de início da Sara, que trouxe, né, aí dos autores, de que o ambiente é um stakeholder silencioso, né? Porque é por isso que a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo, todos esses desafios, né? Porque a gente precisa dar voz para essas questões, né? É interessante, Bruno, você falar isso e fechar, né? Fazer essa costura, porque nós, enquanto sociedade, nós somos clientes, né? E os clientes estão se tornando cada vez mais ativistas, no sentido de escolherem, começar a prestar atenção nas marcas, escolherem aquelas marcas para manifestar os seus próprios valores.
Então, a sociedade ela é composta por clientes, fornecedores, colaboradores, né? Nós somos aí, fazemos parte, nós somos stakeholders, ou como cliente, ou como sociedade, ou como fornecedor, equipe, etc. Então, a forma da gente fortalecer os nossos valores, expressar os nossos valores, comprando e nos conectando com aquelas empresas que têm mais a ver com a gente. Tá muda, Renata? Exatamente. Pessoal, nós vou compartilhar aqui com vocês, para a gente falar sobre os nossos próximos encontros, né? Então, como a gente está no final do ano e a gente já está em novembro, a gente ficou numa dúvida, eu e Denise, né? Fazemos o próximo encontro em dezembro ou não fazemos em dezembro? Chegamos à conclusão de que estamos todos muito cansados, né? Pela pandemia, por toda essa mudança, né? Que gera aí vários impactos, né? Na nossa vida, enfim. Fora que o mês de dezembro é um mês que tradicionalmente a gente tem um monte de compromissos, etc., né? Familiares e de empresas. Então, a gente achou melhor, eu e Denise, dar umas férias maiorzinhas aqui para o nosso clube, e em vez da gente parar em dezembro, a gente para agora e retoma em fevereiro. E aí, quando a gente retomar, a gente faz um resumo de tudo que a gente viu até então, para trazer todo mundo para a mesma página e a gente continuar. E também, quem sabe, assim, as pessoas que estão chegando agora, elas podem ler os capítulos que não leram, né? E a gente pode avançar na leitura do livro. Então, a gente fica combinado que a gente vai voltar em fevereiro. Por que não tem a data? Porque a gente precisa ver as datas de outros eventos lá da sede, para não... como é que fala? Como é que fala isso? Encavalar, obrigada. Mas vocês, como se inscreveram para esse evento, vocês vão receber um e-mail falando da próxima data, ok? E para quem não tem o livro ainda e gostaria de adquirir, é só colocar aí o seu celular para ler esse QR Code para você ter acesso a 10% de desconto e também se associar e ser um embaixador do capitalismo consciente e nos ajudar a divulgar essa causa, né? Esse propósito maior, que é de transformar o mundo em um mundo melhor, por meio dos negócios. Alguma dúvida, algum comentário? Como é que vocês estão saindo aqui hoje? A gente queria ouvi-los. Rapidamente, porque já terminamos nosso tempo, mas a gente não queria deixar... Eu estou saindo não aqui hoje, acho que eu estou saindo desse ano, né? Eu comecei a acompanhar vocês, outros eventos aqui no Capitalismo Consciente, acho que muito mais consciente, o fórum acho que foi assim, espetacular, sensacional, o livro e outras coisas, então assim, está sendo muito benéfico para mim, eu já consigo, como a Denise falou com a questão de consumo mais consciente, a gente já consegue visualizar isso com relação a marcas, e com relação, por exemplo, em consultorias, que às vezes eu dou em pequenos negócios, já trazendo isso para o dia a dia, na empresa que eu trabalho com os funcionários, algumas coisas. Acho que eu estou conseguindo incorporar isso no meu dia a dia. Poxa, que legal. Que bom. Ficamos muito felizes, né, Dê? Sim, é uma jornada, né, Bruno? Acho que você está dando um depoimento dessa sua jornada, que é de todos nós, né? A minha começou um pouquinho antes da Renata, mas é sempre tempo de entrar nesse barco. Exatamente. Então, gente, mais alguém quer comentar alguma coisa ou podemos nos dizer um até breve? Não é uma despedida, é um até breve. Até fevereiro. Até breve. Eu gostei muito, né? Primeira vez que eu participo, mas eu queria agradecer e espero e estarei aqui nas próximas. Que bom. Podendo contribuir mais até.
Isso, te queremos de voluntária, Rubiane. Aí agradecer a Sara hoje, a Sara foi voluntária hoje, e é uma chance mesmo da gente aprofundar. Muito bom. Então, obrigada, gente. Gente, olha, muito Valeu, obrigada gente. pela participação. Obrigado. Tenham aí um bom fim de ano, né? Renovem as energias e a gente se encontra aqui no próximo encontro nosso em fevereiro, tá bom? Até lá, estamos à disposição, tanto eu quanto Denise. Valeu, muito obrigado. Obrigada, Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Conseguindo parar de gravar, você me devolve o post? Sim.